Já estamos em outubro, final de ano se aproximando, é dezembro chegando. Bem, e hoje nós convidamos aqui o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Remídio, ele que durante 4 mandatos, né, teve aí a aceitação para vereador e durante 3 assumiu a presidência da Câmara. Remídio, seja bem-vindo aqui na CDL também para fazer esse balanço da Câmara de Vereadores. Ano passou rapidinho, já está nessa reta final, né? Pois é, né? Bom dia, boa tarde, né? É um prazer receber o convite do CDL para falar da Câmara Municipal, dos projetos Sinop. Para nós sempre é um prazer. E teve a gente já começa a falar aqui dele, do ISSQN. Esse movimentou bastante a Câmara, né, Remídio? Sim. A população no geral. Sim. Esse projeto, o CDL, a Unicim, as entidades, elas tiveram uma importância muito grande para que esse problema fosse resolvido. Quando o problema chegou até na Câmara Municipal, houve um decreto da Prefeitura, onde que imediatamente nós reunimos os 15 vereadores para fazer uma extraordinária para derrubar esse decreto do prefeito, da administração do modo geral. Houve um bom senso do prefeito, retiraram esse decreto, junto com as entidades, começou as discussões desse projeto, que ele é muito amplo, tá? Ele tinha vários pontos que podia prejudicar a população. Parabenizar os vereadores, as comissões, os engenheiros, arquitetos, o próprio CDL, ele participou de várias pautas e reuniões e também a Unicim, para que a gente chegasse nessa conclusão final, que foi votado, se eu não me engano, há 2 sessões atrás. Agora já foi para o prefeito homologar e a gente viu um bom entendimento em todas as classes. O prefeito soube aí dar vários passos para trás para que a construção civil de Sinop, do modo geral, não parasse. E o município vai deixar de arrecadar um pouco, mas também a gente vê aí que muitas obras estão sendo iniciadas e tinha alguns questionamentos que quem cuidou mais das emendas desse projeto foi o Ademir de Búrtolo e o vereador Juventino e também o Marcos Vinícius, que fazem parte das comissões de Justiça e Redação. Então, chamando aí vários engenheiros e entidades, chegou numa conclusão que ficou bom para todos. Foi votado em primeira e única sessão, e com os pareceres verbais, se eu não me engano, e muita coisa desse projeto foi mudado, que tinha vários entendimentos. E a gente chegou num entendimento que teve aí os 15 votos dos vereadores. E devido ao momento que Sinop vem passando, né, com essa alta nesse setor da construção, Remídio, houve uma procura muito grande da comunidade, os telefones de vocês não pararam de tocar, como é que foi quando houve essa informação? Não, tinha muita gente, eu mesmo, eu tive mais de 20, 30 ligações, mais de 10, 12 engenheiro na minha sala um dia, né? Então, isso é o trabalho do vereador, é ouvir a população, ir lá no executivo, sentar e tentar resolver o problema. Então, todos os vereadores trabalharam nesse projeto, esse projeto ficou lá nas comissões e andando dentro da Câmara mais de 90 dias. Foi um dos projetos que causou mais polêmica para que a gente entrasse no entendimento. Porque a Prefeitura também, ela tem que ter o pé no chão, porque ela não pode deixar de arrecadar, porque ela pode responder por isso. Então, envolveu aí a Secretaria de Governo, o jurídico da Prefeitura, a secretária de Governo da Prefeitura, o próprio Roberto Dorner. Eu acho que a gente fez mais de 15 reuniões em cima desse projeto, para entrar na conclusão final. E, Remídio, você como vereador, como que você avalia esse interesse e essa participação, né, no fazer a nossa cidade por meio da comunidade que foi bem atenta, né, a procurar o legislativo, a tentar essa comunicação? Porque a Câmara ela tem o poder de sim, não ou se abster, né? Então, na hora, tem vereador que é construtor na Câmara Municipal. Lá tem vereador, um de cada setor. Tem um que é advogado, o outro é produtor rural, cada um entende mais ou é qualificado em outras áreas, né? Então, vários projetos, educação é Sandra, é Edivaldo, eu já sou mais da parte de obra, eu, Zezinho, então tem vários vereadores e cada um ele é mais cobrado de certos setores, né? Então, tudo quanto é projeto, queira ou não queira, ele explode dentro da Câmara Municipal, né?
Então a gente tem que ter esse bom senso e esse é o trabalho do vereador, analisar os projetos, votar o que é bom e muitas vezes a gente sabe que tem 15 vereadores, nem todos votam no mesmo projeto. Eu já teve vários projetos que eu votei contra e era uma opinião minha e ela tem que ser respeitada, quanto a dos outros vereadores também. E eu ainda tenho um pouco de saída porque eu só voto quando empata, tá? Aí eu tenho que tomar as decisões, mas então é muito tranquilo isso. E, Remídio, quando fala de assunto de construção, é o que a cidade está vivendo esse momento no auge dela, né? Sinop está desenvolvendo e, com certeza, né, o setor que houve ali um certo crescimento, bem significativo, e quando envolve algum projeto como esse, igual o ISSQN, teve outro também que é a questão do lixo, o lixo referente às obras. Esse também, mais um projeto que passou ali pela Câmara, até gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele, que isso acabou mudando a forma de levar esse lixo de construção, né? Sim, o lixo, essa semana o Testa me procurou, o Testa que foi se qualificando quanto empresário, porque existe uma lei federal onde o município não pode ter mais o lixão de céu aberto. Em Sinop ainda tem, porque nós não tínhamos um destino final do lixo, né? Então, existe aquele lixo que a gente produz dentro de casa, que a gente paga para o caminhão pegar. Existe o lixo que as empresas, os construtores, ele tem que dar o destino final. Antes era tudo jogado no lixão, e tinha notificação do MP, do judiciário, que cada um tem que dar o destino final. Antigamente o nosso lixo ele ia para Primaverinha, hoje tem um lixão em Santa Carmen, mais próximo. Tem a empresa que cata no quadrado da Sinop, no quadrado de Sinop. Vai chegar uma hora que o prefeito é obrigado a fazer a concessão do lixo. E isso já foi votado lá atrás, né? Então, o que falta muitas vezes? Orientação. O lixo, o valor do lixo, nesse primeiro momento, ele não vai ter aumento na tarifa do lixo. Quando sair a concessão daqui a uns dias, acredito que de fevereiro ou março, a prefeitura já está autorizada para fazer a concessão. Foram mais de 2 anos de estudo com o Hauer, com várias empresas, várias instituições, vários secretários e vários servidores participando. Eu participei muito disso. Vai ter 20 ecopontos dentro de Sinop, onde a pessoa até 3 mil toneladas, 3 mil quilos, ela pode pegar uma carretinha com CPF e ela vai ir no local da cidade e vai jogar. Vai ter 20 pontos. Vai ter um no Alto da Glória, um no Belo Ramo, 4, 5 no centro, que vão ser espalhados. Essa empresa, que ganhar a concessão, ela vai ter que pegar esse lixo e dar o destino final. E o que produz muito, eu não vou citar nome aqui, mas vamos supor que o Remídio é dono de uma construtora, ele 20 toneladas por dia. Eu vou ter que pegar aquele lixo e dar destino final. Ou eu coloco ali no Testa, pago para o Testa, ou para o Pedro, ou para o Paulo, estou dizendo Testa, que o Testa há mais de 15 anos foi se aperfeiçoando, ambiental, ele vai separar o tijolo, vai separar a madeira, e do lixo se faz o luxo, do lixo se faz dinheiro, e nós estamos enterrando tudo, tem muita reciclagem no Brasil. Eu fui em Curitiba uma vez, onde o lixo chega, o pessoal vai separando ele vira dinheiro dali meia hora. A latinha é colocada num local, as pessoas trabalham com roupas brancas, o isopor vai para um local, o plástico vai para o outro, o cano para outro, e as pessoas vão vendendo e vai entrando dinheiro. Ele gera mais de 200, 300 empregos. Tá? Tem as máquinas que as instituições dão para essa associação, e Sinop, o lixo é tudo enterrado e ninguém aproveita ele. Só vai mesmo para o lixão, aquilo que não dá para nada, não serve, a folha, o galho, tudo volta como adubo. Então é um projeto muito bem estudado, as próprias Secretarias do Meio Ambiente e Obra, no finalizar, pode falar melhor desse projeto, que ele já vem, ele vem desde a época do Juarez e da Rosana, tá? Só que agora chegou no ponto final, não tem mais como prorrogar, senão o gestor vai responder. E Remídio, então, nesse momento, a pessoa que tiver, talvez em pequena quantidade, um resto de construção... Ainda, eu fiquei sabendo que ainda o lixão está recebendo.
Tá? Por quê? Porque para a pessoa não sair jogando ele, porque jogar lixo em áreas públicas, em chácara dos outros é crime. Se alguém for pego, ele pode ir preso e pagar uma multa de R$10.000 e responder por crime ambiental. Então isso é muito perigoso. Parece que a pessoa pode ir ali no meio ambiente, ele ainda pega uma taxa com a placa, estão deixando jogar no lixão. Mas isso vai ser por pouco tempo. Aí quando vinha a concessão, que alguém ganhar, que qualquer um pode participar, aí a concessão que vai catar esse lixo e vai ter os ecopontos. E vai levar esse lixo para o lugar certo. E já tem talvez uma data prevista? Não, eu acho que eles estão só em fase de audiência, alguma coisa do tipo. Tá? Então eu acredito que no máximo no mês 3, mês 4, tem que fazer, porque a justiça não vai deixar mais fazer licitação nem tomada de preço. Tá? Isso já vem se arrastando há muito tempo. Então, assim, a pessoa que tiver em pequena quantidade, ela vai poder levar nesses pontos sem custo? Que terão, Terá custo até ou não? um certo peso. Tá? Sim. Ah, tá. Aí ele pode jogar lá dentro. Alguém vai pegar o CPF, o RG, o nome, ele pode jogar lá dentro, sem custo. E essa concessão vai ter que pegar esse lixo e levar para o lugar adequado. Quando for um valor maior, aí tem que levar ou no Testa ou no Pedro, ou sem ser essa sessão na outra, eu vou abrir um espaço para o Testa para ele explicar como que funciona. Tá? Ele não tem nada a ver com o público, ele se qualificou para receber esse material. Tá? Ele tem um caçambão, ele vai colocar aqui no CDL, por exemplo. O CDL vai fazer uma reforma, encheu de tijolo, ele vai pegar, em vez dele levar isso para o lixão, ele vai levar lá na empresa dele, vai moer esse tijolo e vai fazer virar um material para vender de novo. Tá? Ele não vai ser jogado lá fazendo aquela montanha que foi feita, onde o povo vai lá e coloca fogo, enfim. As chácaras em volta lá, ninguém quer morar mais lá, porque todo ano vem aquele vento, então aquilo lá é proibido, não pode. É contra a lei, é contra a regra. Eu teve uma noite que pegou fogo lá, todos os caminhões pipa de Sinop tiveram que ir para lá, porque pegou fogo em tudo. Tá? As casas em volta pegou fogo nos matos, nos capim, foi o maior desespero do mundo. Uma noite inteira lá para apagar fogo. Então isso já é proibido, poucos lugares no Brasil que pode ter lixo dessa forma. E já há anos que Sinop vem debatendo sobre a questão do lixo, né? Então, Sinop é uma cidade que cresce, ela arrecada muito, só que ela tem muitos problemas, e certos problemas, conforme o tanto de habitante, a gente é obrigado a seguir as regras. Sinop não podia ter prédio, agora já pode. As leis vão mudando, a nossa cidade é bonita, nós temos que cuidar das ruas, dos esgotos, dos canteiros. Eu, quando fui secretário de obras, eu tranquei, a pedido do prefeito, 16 quilômetros de valetões. Eu fiz 12, 13 estacionamentos. Tá? Alguns com PP, nós fizemos a Tarumã, nós plantamos grama. Sinop ainda tem 40 quilômetros de valetões de céu aberto. Nós colocamos LED na Sinop todinha. A Sinop era escura. O dia que eu virei o secretário de obra, tinha 8.000 pedidos de luminária em cima da minha mesa, para uma cidade que tem 32.000 lâmpadas. A metade estava queimada. Nós colocamos 32.000 lâmpadas dentro de Sinop de LED. Tá? Todas de LED. O nosso consumo que a prefeitura pagava para a Energisa era 1.200.000, hoje paga 600.000 só. A prefeitura economiza 600.000 porque o valor, a LED ela economiza, né? Então conforme você vai trocando, isso foi um trabalho junto com o governo do estado. O governo dava as iluminárias e nós trocávamos elas. Então hoje Sinop, raramente você vai ver uma luz de um poste que não seja de LED. Então, fica uma cidade bonita. A avenida é um tipo de luminária, nós contratamos engenheiro específico para isso. As praças, a Bruno Martini, aquela avenida que vai no aeroporto, tudo foi projeto nosso com recurso que já foi sobrando do investimento que nós fizemos no começo. Então, o lixo, aqui na Oscar Niemeyer, quando eu fui, o prefeito pediu para mim abrir ela, você não acredita, eu tirei 2.000 cargas de lixo. Você sabe o que é isso? Você botar 20 caminhão, 15 dias, tirar lixo da Tarumãs ali do Marista, lá embaixo no Valetão,
Aqui, indo para a Estrada Débora, para o Dauri Riva, eu tirei 300 cargas de lixo, se nós formos lá agora. Eu dou minha cara a tapa, se nós botar os caminhão lá, se nós não tira 200 caminhão de lixo que o povo jogou dentro dos valetão. Então chega uma hora que dói um pouco, mas a cidade é bonita, a cidade ela vai valorizar o loteamento, o terreno. Eu fico orgulhoso quando eu passo aqui na Joaquim Socrepa, eu passo aqui na Jatobás, onde era valetão, onde tinha cachorro morto, onde tinha coisas de fossa. Hoje você vai lá, as pessoas no sábado e domingo estão sentadas em cima da grama, embaixo das árvores. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Tá? E Sinop, ela é uma cidade que ela anda sozinha. É lógico que tem que ter os políticos e os prefeitos, mas a gente tem que ter uma visão para o futuro. Eu moro aqui há 46 anos. Eu quero morrer, eu quero ser enterrado aqui. Então, a gente quer deixar um legado. Tá? Então, vai ter problemas? Vai. E nós, políticos, nós não podemos estar fugindo deles. Tem coisa que a população não quer, não gosta, mas tem que ser implantado. Você vai em certa cidade aí para cima, tem urubu no meio da cidade. É lixo no meio da cidade. Fica uma cidade feia. Todo mundo chega em Sinop, sai falando bem de Sinop. Todo mundo vem para cá visitar, quer vir morar em Sinop. Então, isso não é por causa do Remídio, é por causa do nosso povo. A população de Sinop é exigente. Tá? E nós merecemos também, né? Porque a gente já comeu o pão que o bicho amassou, porque só nós sabemos o que nós passamos. Né? Antigamente, o São Cristóvão, o centro, não tinha um palmo de asfalto, não tinha energia. Então, quem chega hoje, vê essa cidade bonita, tudo, mas não sabe o que os pioneiros passaram. Tá? Remídio, você chegou nessa cidade, você é de que ano daqui? Eu cheguei em 79, eu fui em Graxate, eu era picolezeiro e eu era vendedor de pão. E depois eu me qualifiquei e comecei a fazer aqueles poços redondo e fossa. Depois, com o tempo, eu montei uma empresa chamada Poço de Mola São Cristóvão. Foi aonde eu tive a oportunidade e cresci bastante. Tá? E depois, em 2009, 2010, eu entrei na política, eu já estou nela há 4 anos, 5 anos. Fui chefe de gabinete do prefeito Roberto Dorner, uma vez, fui adjunto da Obras, uma vez, e depois eu fui 2 vezes presidente do bairro São Cristóvão, 3 vezes secretário de Obras e 3 vezes o presidente da Câmara Municipal, que para mim também é uma experiência. Eu não estou lá para ensinar, eu aprendo todo dia. Tá? Todo dia eu aprendo algo diferente. Então, eu entendo muito do executivo, do legislativo. Nesta oportunidade que eu fui para Obras, já pela 3ª vez, eu vi que eu ainda tenho muito que aprender como gestor se eu voltar para uma obra. Lá tinha dinheiro de FEP, FETAB, CID, recursos parados, que até você aprender a trabalhar num órgão público, é hora de você sair. Então, eu fui adquirindo uma experiência no 1º mandato, no 2º, no 3º eu aprendi a trabalhar um pouco. Entendeu? E na Câmara também não é diferente. Toda sessão você aprende algo diferente. Tem os servidores que são concursados, que serão eternos, e a gente tem o dia de entrar e o dia de sair. Então, eu não me empolgo muito, porque eu sei que eu só sou passageiro, tá? E as pessoas trabalham lá, ficarão eternamente ou até o dia que eles quiserem também. E, Remídio, você foi em 3 mandatos presidente da Câmara, né? Na verdade, você ocupou funções bastante almejadas por outras pessoas. Como que você, o que você avalia para conseguir chegar ali como presidente da Câmara, ou até mesmo a questão da secretaria de obras, né? Chefe de gabinete, enfim. O que você acha que deve ser? Eu vou te responder em poucas palavras. O ser humano na vida, primeira coisa, ele tem que ter determinação. Tá? Você tem que determinar e focar em algo. Eu disse isso numa entrevista hoje e já falei isso acho que umas 5, 6 vezes. Dificilmente uma pessoa, vai ter gente em Sinop, 20 vezes vereador, nunca vai ser o presidente da Câmara. Tem pessoas que vão ser vereador 20 vezes, e as 20 vezes ele pode ser o presidente da Câmara. Na política você ainda tem que ter palavra. Você tem que falar algo para o caba do teu lado e cumprir com ele. Tá? Eu vou fazer isso, pega e faça, ou então você não prometa. Tá?
Porque o que eu fiz? A determinação, quando eu te falo, o dia que nunca um presidente no cargo, que eu saiba, conseguiu se reeleger ao cargo de presidente. Na última legislatura minha, o dia que eu fechei as portas da Câmara, eu peguei uma caneta, escrevi atrás da porta, eu vou voltar, tá? E eu saí de lá e fui para a obra, fiquei 3 anos comendo marmita, tomando café com o servidor. Fui para a rua trabalhar, eu não tinha hora, não tinha almoço, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu fiquei 3 anos na obra, o prefeito me deu uma oportunidade e deixou eu comandar uma pasta do jeito que eu sei. O dia que eu saí da obra, meio ano antes das eleições, que a lei exige que você saia, está lá na obra, se não arrancaram o papel. Eu escrevi assim, Câmara Municipal. Eu ponhei um P, se possível, presidência. E eu fui lá e virei o presidente. Tá? Então, você tem que focar e ser determinado que você consegue. Talvez daqui 40 anos, você nunca vai ver 2 pessoas que virou presidente por 3 vezes. Daqui 40 anos, talvez, a história vai falar. Vários serão presidentes, mas 3 vezes, raramente. Tá? Porque eu sou uma pessoa que eu combino com as pessoas que me apoiam, eu não largo elas no caminho. Tá? Eu morro abraçado, mas eu cumpro com o que eu falo. E Remídio, assim, além dessa determinação, você tem também essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Você acha que também isso é muito importante. Faz a diferença? Isso é importante, porque você tem que valorizar aquela pessoa que limpa o chão, a pessoa que abre o portão, a pessoa que corta a grama. Então, eu na Secretaria de Obras, e lá na Câmara não é diferente, eu sento com as meninas que limpam o chão. Primeiramente, eu quero saber o que falta para elas muitas vezes. Eu vou lá no meio do sol, onde os caras estão cortando grama, vem aqui, vamos conversar. Vocês estão precisando de alguma coisa? No que eu posso ajudar? Às vezes eu levava uma coca para eles tomar. Os presos, às vezes eu levava 15 coca para eles tomar. O preso, às vezes eu ia em empresário, pegava 4, 5 costelão e deixava eles comer carne à vontade. Entendeu? E tudo muito justo. E não é porque eu sou chefe lá, todo mundo é meus parceiros. Tá? Na hora de trabalhar eu exijo respeito. E tinha uma hora que a gente ia lá, assava uma carne, jogava baralho e nós tudo do mesmo nível. Tá? Agora, fora daí eu imponho o meu papel de chefe maior em cima deles. E sempre com respeito. E ainda tem essa questão, né, que você falou de equipe, mas também de situação e de oposição. Que o presidente, né, sim, outra demanda que eu sempre cuidei, o dia que eu cheguei na obra, que o Dalto fez um bom trabalho, e ele estava na obra, eu tenho o maior respeito pelo Dalto, e eu me dou bem com todas as pessoas de Sinop, eu não tenho nenhum inimigo em nenhum setor. Eu não troquei nenhum chefe que o Dalto deixou lá, eles estão lá até hoje, a não ser que os outros secretários trocou. O cara que estava na iluminação, ele ficou, o que estava na limpeza ficou, só que eu chamava eles, aqui é do meu jeito. Se eu mandasse limpar uma rua, da BR para baixo, e eu chegava e estivesse aqui embaixo, eu quero que vocês voltem lá em cima, é de lá para cá. Mas nós achamos, não, vocês não têm que achar, é lá da BR para cá. Volta e faça de lá para cá. A minha determinação é essa. E isso vai deixando a gente, porque o servidor cuida da gente. O servidor ele tem que ir para o trabalho e trabalhar contente. Ele não tem que ir lá e trabalhar emburrado, não gostar do serviço. Tem que ser bom para todo mundo, aí a roda ela anda. A Oscar Niemeyer foi uma obra, e a Tarumãs, que ela era para ser 2 anos. O servidor trabalhava sábado, domingo, feriado, eles me ajudaram, eles tinham vontade de ir lá e fazer a roda andar, porque as coisas aconteciam. Muitas vezes vinha a determinação de cima, que não era do prefeito, mas era da prefeitura, tem que cortar a hora extra, tem que mexer nisso. Não, na minha pasta não vai mexer. O meu caixa era 200 milhões, eu vou trabalhar em cima de 200 milhões, não vai mexer, eu não deixava. Às vezes eu era bem assim, os meus amigos lá, os secretários, não, Remídio, mas você tem... Não, vai cobrar de quem gastou mais, o meu não vai mexer não. E eu não deixava, e eu sempre defendi quem trabalha comigo. Remídio, falando de Câmara, sim, quando você assumiu a parte da sim, gestão,
né? Quantos anos atrás foi presidente, né? Sim. Como é que era lidar com a situação e oposição naquela época, no seu primeiro mandato lá de presidente da Câmara? Sim. E agora? Toda Câmara ela é diferente, todas elas. Tinha uma época, as primeiras vezes, não tinha tanta internet, celular, gravações, né? Era mais difícil você para se comunicar. Era outra realidade, né? Sim, você para dar uma entrevista, todo mundo assistia TV. Hoje em dia não, existe o grupo, acontece qualquer coisa, é nos grupos, né? Essa entrevista aqui, se o Felipe pegar e jogar em 4, 5 grupos, 200, 300 pessoas vão estar nos assistindo. Antigamente não. Hoje não, tanto as denúncias quanto as demandas, elas são instantâneas, são na hora. Toda legislatura, ela tem, e todo executivo, ele trabalha de uma forma diferente, tá? Então, essa é uma Câmara bem diferente. Eu tive muito problema, estou tendo muito problema, tá? E eu sou uma pessoa, eu gosto de ir no meu lugar, no meu serviço e trabalhar, desenvolver o trabalho. E a gente está tendo certos problemas, mas nada que não possa ser resolvido, né? Porque cada vereador, eu sempre falo, tem muitos que falam o que não quer, escuta o que não deve. E tem coisas que você fala, você como homem público ou mulher pública, você paga um preço por aquilo, tá? Então, eu tenho muito cuidado no que eu faço, no que eu falo, e a opinião dos vereadores eu sempre respeitei. Mas quando alguém vem e fala comigo, eu não estou querendo ensinar, mas eu dou o caminho para a pessoa e não induzo ela ao erro. Mas esta Câmara, pensa numa Câmara que eu tive problema, tá? Todo dia é problema pessoal, problema interno. Das três, já espero essa foi a mais não, desafiadora. Essa não deu nem um ano, mas pensa num trem que tá difícil, mas nós vamos dar a volta por cima. Foi a mais desafiadora? Essa foi, está sendo. Como presidente? Está sendo. Foi. Mas nada que a gente não possa resolver. Uma Câmara também muito quietinha é ruim, eu não gosto. Aí você tem que estar jogando gasolina, mas essa aí tem gasolina demais. E tem o outro lado que está sempre em alta também, né? Porque o pessoal está sempre acompanhando. O que está acontecendo lá na Câmara de Vereadores? O Legislativo está em alta Nós também, mudamos. Né? A gente fez várias mudanças, né? No início da legislatura. A Prefeitura atendia na parte da manhã, a Câmara na parte da tarde. Mudamos tudo para a parte da manhã. Que à tarde você liga para o secretário, às vezes ele está cortando o cabelo, ele está passeando, ou ele está não sei aonde. Não. Cedo, chega uma demanda lá de um esgoto, de qualquer coisa, o secretário tem que atender, porque é o horário dele trabalhar. Então, nós mudamos isso. Alguns funcionários não, por causa de filho em escola e adaptação, tiveram que se adaptar à Câmara. Eu sempre falo, o servidor tem que se adaptar no horário da empresa, não a empresa no horário do servidor. Se você trabalha no CDL, você tem que ter o horário do CDL, não o horário seu, tá? E não ter o CDL como um bico, você tem que vestir a camisa CDL. Eu não tenho a Câmara como um bico, eu vou quase todo dia na Câmara, eu nunca faltei em uma sessão, eu nunca cheguei em uma sessão atrasado e nunca saí de uma sessão antes que ela terminasse, tá? Aí é fácil você se manter 4 anos num poder? Não, porque você tem que ter responsabilidade. Tá? Primeiro é responsabilidade. O meu celular tem 4.000 pessoas nele. Toda pessoa que me pede algo, sim ou não, eu respondo. Tá? Eu só não respondo pessoas em grupo. Se me ofender, eu vou no particular dela e nós vamos para a briga. Então, assim, a gente tem, nós somos funcionários do povo. E eu tenho esse entendimento que eu tenho que atender. Tá? Eu atendo, ou sim ou não, tem problema que eu resolvo, outros não. Mas outra coisa que nós mudamos foi a sessão da Câmara. E tem dado um resultado. As sessões eram no período da tarde, quando todo mundo estava trabalhando. E vereador é assim, você coloca 15 pessoas numa sala, 7 que é de um jeito e 7 do outro. Mas aí eu tenho um argumento, eu converso individual, com as pessoas individual. Quando 10 quer, 5 não manda em 10. A maioria resolve. E eu tenho um carinho, e agradeço todos os vereadores, que quando eu tomo uma determinação, todos vêm comigo. Então, raramente dos 15, alguém falou, não, se o senhor achar que é melhor à noite,
vamos fazer à noite. E deu o resultado, que a população está indo na sessão da Câmara, tá? O povo está indo lá participar. E a gente tinha um problema também com o controle interno e Tribunal de Contas, que por que vocês estão fazendo à noite e não no horário de trabalho? Porque nós não podemos estar pagando muita hora extra para o servidor. Tá? Então a gente fez um banco de hora, o servidor que trabalha à noite ou fora do horário, que tem sessão que vai até meia-noite muitas vezes, durante o dia, a semana, ele tira aquelas horas de folga. Tá? Então a gente faz um banco de hora e a gente faz essas trocas. Agora o servidor não é obrigado a ir à noite, o dia que eles não for mais eu vou ter que passar a sessão para cedo no horário normal. Mas, por enquanto, tranquilo. Não, está tudo bem. A gente agradece muito o servidor da Câmara, tá? São muito parceiros, muito coerentes. Eles não têm hora, não têm dia, só tem a agradecer a eles. E, Remídio, você tem uma história com a Câmara, né? Não só de ter sido escolhido e eleito pelo povo, né, durante 4 vezes, Sim. Um super reconhecimento, mas também com a própria estrutura, porque você veio da Câmara antiga, né, ainda ali do lado da prefeitura, sim, né? Sim. E depois veio assumir, ainda estava na sua gestão como presidente, a nova Câmara de Vereadores, Sim. que é onde vocês estão até hoje. E como é que está essa estrutura? Ela é suficiente? Porque o que a gente está falando aqui é que o que você citou, de quando você assumiu, naquela época, até agora, muita coisa mudou. Desde, enfim, a forma de se comunicar com a sociedade, com a comunidade. Enfim, Sinop cresceu, desenvolveu muito. E a atual estrutura da Câmara de Vereadores, como é que está agora? Tá. Na época, lá atrás, eu, o Gilson, o Mauro Garcia e o Sérgio, nós éramos da mesa. E o Fernando Assunção. Na Câmara Antiga, eu fui vereador lá, eu acho que 1 ano. Aí nós fizemos uma reunião e nós entramos numa mesa diretora, vamos fazer a Câmara nova, que já tinha o Pedrinho e a Cinéia, eu acho que já tinham começado lá onde é que a Câmara é hoje. Teve alguma desistência de algumas empresas na época e ela ficou abandonada. Nós fizemos um TAC na Justiça que nós terminaríamos a obra. E isso foi feito. Então, o Mauro Garcia com o Gilson, que eram os chefes da mesa na época, foram de frente a isso e entregaram à Câmara, mas o paisagismo e o plenário não ficou pronto. E eu lembro que eu usava o plenário do fórum, se eu não me engano. Nós usávamos o plenário do fórum na época e eu contratei uma empresa e fiz o plenário hoje da Câmara, a tribuna, aquilo lá, tudo foi coisa minha na época. Eu com a minha mesa diretora depois, que eu não lembro nem quem que era eu, o Bortoli, eu não lembro mais. Fizemos lá. O paisagismo era um projeto de 3 milhões na época. Eu peguei, mandei modificar o projeto e devolvi 300 mil para o Juarez na época. Ele fez aquele paisagismo, aquela calçada, tudo em volta com os servidores da prefeitura e gastamos só R$300, se eu não me engano. Tá? Só mesmo comprei o material, tudo. A Câmara Municipal hoje, ela tem vários gabinetes, ela está bem cuidada, todos os gestores que passaram por lá fizeram a sua parte. O Bortoli fez um barracão. Depois, com o tempo, na legislatura do meio, eu fiz mais 6, 7 gabinetes, que nós éramos 11 vereadores, depois passamos para 15. Aí eu ampliei ela. Ela tem todas as salas onde tem Câmara Mirim, que a gente dá o maior apoio também, tem a sala do jurídico, enfim. A minha opinião e a minha ideia no futuro, eu já cheguei a falar isso e repito, nós temos que pensar numa Câmara nova. Tá? Não adianta a gente estar fazendo reforma e puxando um eternite para lá e para cá. Tem certas sessões da Câmara Mirim. A própria população de Sinop usa muito a Câmara Municipal. A gente cede lá para vários e vários eventos. A OB fez um evento lá que a Câmara ficou pequena. Então, certos projetos e certas demandas, aquela Câmara vai ser pequena. E eu acho que no futuro a gente tem que fazer uma Câmara maior. Nós agora, nós estamos fiscalizando, a pedido dos vereadores, 30 bairros de Sinop. Nós estamos contratando topógrafo, eletricista.
A Câmara está fazendo uma licitação de uma empresa para dar suporte aos vereadores. Junto com essa equipe, nós já vamos fazer alguma ampliação de novo na Câmara. A nossa ideia é implantar TV Câmara e Rádio Câmara, que nós já ganhamos a concessão. Então, nós já contratamos uma empresa para construir. Nós estamos fazendo licitação, contratamos um técnico para mostrar para nós que tipo de torre vai ser usada, que tipo de estrutura precisa para ter os aparelhos da televisão, que vai ser transmitido à TV Assembleia do Estado na Câmara Municipal, e a Câmara vai ter sua rádio própria. Eu já pedi para fazer orçamentos, a Câmara vai licitar todos os aparelhos e vai ser uma rádio normal, quanto qualquer uma de Sinop. Então, esses engenheiros, nós vamos estar montando o nosso estúdio da Rádio Câmara de Sinop, que é uma extensão do projeto Minerva de Brasília, onde a gente vai abrir somente para a população e para a Câmara Municipal. Várias autoridades que vêm do Estado, deputados estaduais, federais, vai estar lá à disposição. A ideia de vocês é deixar a transmissão total de Sinop ou tem programas de fora? Como funciona? Não, essa ideia aí, como que vai funcionar? A programação a gente não chegou. A gente tem uma obrigação de passar algo de Brasília, tá? Se eu não me engano, o projeto Minerva, aquelas questões de Brasília, é obrigado a passar num certo horário. Depois, não pode ter fins lucrativos, não pode ter remuneração. Mas o servidor da Câmara, a gente vai montar a programação dessa rádio, tá? Quantas horas de entrevista, qual que é os assuntos, se vai ter mesa redonda, vamos convidar a população para falar do problema do bairro, a própria Câmara, eu sempre dei estrutura. Hoje, se você pegar certas televisão, a Câmara Municipal tem mais estrutura que certas televisão. Eu estruturei, comprei mais de R$300 mil de aparelho para o servidor na época, para eles terem condições de fazer matéria e trabalhar. Compramos carro novo nessa gestão, temos mais de 5 milhões em caixa, a Câmara Municipal não deve para ninguém, não deve nada, nós trabalhamos com muita transparência, porque em cada setor tem um concursado, tem um fiscal, e esse é o nosso objetivo. Então, a nossa ideia da mesa diretora e de alguns vereadores é que a gente, até no final do meu mandato, a gente consiga concluir a Rádio Câmara e a TV Câmara. E aí nós vamos ampliar com esses engenheiros que nós vamos contratar para fiscalizar os bairros, para nos orientar o que nós podemos aumentar na Câmara. Hoje nós recebemos um duodécimo da Prefeitura de 4,2. No ano que vem, já pedi para pôr na lua, nós vamos aumentar mais de 10 milhões. Esse dinheiro é para investir. Se não investir, a gente devolve para a Prefeitura, tá? Tudo que tem na Câmara é da população, é da Prefeitura Municipal de Sinop. Então, nós não podemos... O dinheiro da Câmara é para manter a Câmara, o resto é obrigado a devolver para o prefeito até fim do ano. E, Remídio, a transmissão também das sessões? Sim. Transmissão ao vivo? Hoje já tem pelo YouTube, isso, né? E a rádio, a rádio e a TV vai transmitir tudo isso. Veículo, né? Vai. E, afinal, a sua gestão vai até quando agora, Remídio? Esse ano e o outro. Os biênios das câmaras são de 2 em 2 anos, né? Então, e mais o ano que vem. Mais o ano que vem. O regimento de Sinop, se eu não me engano, ele diz lá que eu posso me candidatar de novo, né? É isso que eu te perguntar. Olha, pelo histórico que a gente vê aqui, né? Você gosta da Câmara de Vereadores, você pretende? Eu acredito que eu quero por outra pessoa, tá? Eu não tenho esse interesse. Hoje não, pode ser que eu mude de ideia, que eu sou muito birrento também. Se depende quem colocarem, eu vou peitar, tá? E depende quem colocar, eu vou ajudar. Então não vai passar por mim, mas depende a pessoa que alguém quiser colocar, eu vou partir para cima de novo. E se tem um caba que manja de mesa de Câmara, sou eu. Remídio, quais são suas pretensões políticas? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre discutir em grupo, não é pessoalmente, tá? Eu não sou vereador sozinho. Eu sou vereador já, né? Porque eu dependo, eu sou um cara preparado para qualquer função. Nunca quis ser prefeito, nunca quis ser vice, mas meu nome está à disposição. Lá na frente, se a gente avaliar, eu posso ser um deputado estadual, mais que isso eu não tenho intenção, e eu gosto de ser vereador, tá? Mas a política ela é discutida com várias pessoas e discutida em grupo. Se o grupo achar várias pessoas, eu estarei à disposição.
E eu quero fazer um pedido aqui, aproveitando a sua audiência e a população nos assistindo, o que eu vejo em Sinop. Eu questionei isso hoje numa entrevista que eu dei para uma certa página. Não vote em candidato de fora. O estado do Mato Grosso tem 25, 26 estadual. Pô, nós temos um de Sinop. Rondonópolis tem 5, 6. Vota em candidato de Sinop. Se eu não for, vota em alguém que é de Sinop. O de Sinop sabe o problema de Sinop. Eu vou lá em Brasília buscar recursos, que o dinheiro está em Brasília, eu só tenho o Juarez para mim ir. Se eu ir no Barbudo, ou ir não sei aonde, ele fala, mas lá em Sinop tem o Juarez. Lá tem 500 e poucos federais, nós só temos um nosso lá. Sendo que no Mato Grosso tem 8. Então, Sinop perde, não votem em gente de fora. Nós temos 120 mil votos, nós faz 4 estadual, gente. Já pensou 4 estadual incomodando o governador para trazer as coisas para cá? Não, aí só tem um lá. Nós chega lá, é só nele que nós podemos ir, porque os outros, cada um defende a sua região. Então, se não for o Remídio, se for o Pedro, o Paulo, quem for, votem quem é de Sinop, por favor. Até porque é mais fácil você chegar e bater na porta de alguém de casa do que de uma pessoa que é desconhecida. E o estadual, ele tem tantos milhões de emenda, tá? Então, ele tem o dinheiro, ele tem emenda, ele não vai mandar para Juara, para Cáceres, sendo que ele foi foi eleito aqui por Sinop. Por que eu sempre cuidei bastante da região do São Cristóvão? Porque o meu slogan era Remídio do São Cristóvão. Eu fiz tudo o que eu pude e o que eu não pude pela região do São Cristóvão, e faço até hoje. O São Cristóvão tem 40 mil eleitores, eu não sou o mais votado lá hoje. Mas quando queima uma lâmpada lá no Dauri Riva, o Remídio tem que arrumar. E é isso aí, eu sou vereador para isso. Mas vota em pessoas do bairro. Hoje o Grande São Cristóvão só tem eu. Podia ter 4 vereadores brigando pela região. O Alto da Glória não tem ninguém. Entendeu? O povo da cidade vai lá, nada contra meus vereadores que vão pedir voto lá. Mas aí o povo depois recobrar o Remídio é fácil. Agora, na hora de votar, eu tinha que ter 9, 10 mil votos se só 5% votasse em mim. Então, assim, eu sempre falo, quando eu vou pedir voto na região do São Cristóvão, não é denegrindo os outros que vão lá, vota no Porcão, vota no Marajá, vota no Lucinei, vota quem é daqui. Tá? Porque o daqui sabe o problema daqui. E o de lá vai cuidar do problema dele, lá do município dele. Remídio, falando em projetos, a gente citou aqui o do ISSQN, que foi um bem polêmico, e quais são os próximos projetos que estão em pauta agora, que deve repercutir também? Tá, ele eu acho que não vai repercutir muito, a LOA, né, porque foram colocadas algumas emendas, e a LO ela é obrigada a ser em 3 votações. Na última sessão, os vereadores colocou algumas emendas, e a emenda ela tem que ser discutida para ela não atrapalhar o cronograma que já existe. Uhum. Ele não foi para a pauta nessa sessão para passar pelo jurídico, pelas comissões, para ver da legalidade. Na outra sessão, a LO volta, com emenda ou sem emenda, ou serão retiradas ou serão reprovadas, ou aprovadas, se assim a maioria entender, que o plenário ele é soberano. Esse é um pouco polêmico, mas ele está aí já na finalidade, só um voto. E um importante que a população nos cobra também é do IPTU, do refis do IPTU, né? Se eu não me engano, foi até uma indicação minha com mais vereadores, que teve a Justiça pediu para a Câmara Municipal que os 100 maiores devedores tivessem uma lei para eles negociar esses impostos e tirar algumas multas, alguma coisa. A Câmara votou, só que nós fizemos uma cobrança. Se pode para o grande, por que também não para o pequeno? Então a Prefeitura sim entendeu, ele está na casa para votar, ou está sendo encaminhado, e eu acredito que não tem nada de errado nele, a gente já vai estar votando nas próximas sessões. E vem atender todo mundo. Uhum. Vem atender o grande, o médio e o pequeno, que essa lei ela serve para todos. E esse é um dos projetos que está lá, que vai ser debatido agora, essa semana ou a outra.
E, Remídio, você havia falado da LOA também, né? Já tem algo que pode se falar dela? Então, é essa que vai ser votada em terceira e última, né? Que é tudo que o município vai gastar e vai fazer. Já teve algumas modificações? Teve uma emenda do Juventino, ele colocou uma emenda, se eu não me engano, na primeira votações, onde ele cobra que algumas demandas de alagamento no centro, entre 4 e 5 anos, terão que ser resolvidas. Muito importante a emenda dele. E também, assim, Sinop cresceu, né? É um ritmo acelerado e precisa de todo esse planejamento realmente, né? Para ter esse acompanhamento. Sinop cresce, desenvolve, as pessoas vão chegando para cá e é uma grande responsabilidade para o Executivo e também para o Legislativo de acolher e de realmente possibilitar o bem-estar dessas pessoas que chegam aqui e também a todos que moram aqui já há muitos anos, né, Remídio? Exato. Então, assim, acompanhando o crescimento dessa cidade. Então, e tudo passa por ali na Câmara de Vereadores, por isso que cada decisão, quando chega, o planejamento também do futuro do nosso município, ele é extremamente importante ser debatido, não é? Sim. A gente debate vários assuntos. Escola, tá? Creche. Aí você fala assim, na última sessão, Sinop está quase toda asfaltada. Tá, não. Tem mais de 50 bairros sem asfalto. Você sabe o que é isso? Você sabe quantos milhões precisa para asfaltar mais de 50 bairros? Eu dei uma sugestão. Vai entrar uma indicação minha agora. Tem um financiamento em aberto que vai asfaltar. Era para ser 14 bairros, agora é 13, porque a lateral do Camping Clube ficou fora. Na época até... eu e o prefeito, eu coloquei no papel, junto com o Roberto Dorner, os bairros que teria mais necessidade. O Alto da Glória vai ficar fora, está sem o asfalto. O Belo Ramo vai ficar fora, a Fátima está fora. Se nós pontuar aqui, são mais de 20 bairros que vai ficar fora. O município ele tem aproximadamente mais de 400 áreas institucional. Essas áreas, quando um loteamento vai pedir a viabilidade de um loteamento, ele tem que dar 7,20 do tamanho do loteamento para o município. Para no futuro, fazer creche, escola, hospital. Que o prefeito vendesse ou leiloasse umas 40, 50 propriedades dessa, fizesse um valor e fizesse asfalto nos bairros que não tem. Então, essa é uma indicação, nós estamos só sugerindo. A Câmara não pode votar leis que obrigam o prefeito a gastar ou diminuir, tá? Nós votamos só quando ele manda. Então, nós demos essa sugestão. Eu tenho 14 assinaturas nessa indicação, menos a do vereador Edivaldo, que ele estava com problema de saúde. Eu acredito que ele também vai nos ajudar nessa indicação, e se o prefeito entender, ele manda um projeto, a Câmara libera a venda dessas propriedades, que está aí, muitas delas virando mato, o povo jogando lixo, e resolve o problema da população de Sinop. Remídio, outra situação, falando de asfalto, questão da Águas de Sinop, né, que a gente vê uma modificação na nossa cidade. Como que está essa situação? Modificação não, é uma bagunça que a água está fazendo. Hoje mesmo teve terceira reunião com a Secretaria de Governo, Meio Ambiente, vice-prefeito, vereadores e Água de Sinop. Chegou a uma altura de sair da reunião, porque eu tinha outros compromissos, mas está uma vergonha o que estão fazendo. Tá? Trancando ruas, trancando mais de 28 pontos, 28 equipes atuando. E se as equipes atuassem, respeitassem um pouco, tem ruas de Sinop que você pode trabalhar meia pista. Essa avenida aqui mesmo, esses dias eu gravei um vídeo, 8 horas da manhã, a rua toda interditada. Na Itaúbas. Isso foi um absurdo. E a equipe trancada com a rua e nenhum trabalhando. Então, isso é um desrespeito com a população. A gente sabe que a obra ela dá transtorno, mas vamos respeitar a população de Sinop. Outra coisa, eles vão lá, tira, compacta, deixam uns morros, uns quebra-mola. Não é assim que se faz. Compacta, tem a espessura certa. Estão colocando material que vai dar problema, eu falei na reunião. Nós precisamos que ela faça os 80 quilômetros, que ela é obrigada a fazer, mas não faça a torta à direita, causando mais problema. Estão pegando lava-jato, mangueiras, jogando a terra que sobra, em vez de varrer, pegar uma carriola e juntar, estão jogando nas bocas de lobo. Você vai ver o alagamento que vai dar dentro de Sinop daqui uns dias, porque Sinop é uma cidade plana, aí vai jogando terra, ela vai pegar no tubo 10, 12 metros e vai trancar. E aí?
Ah, mas Ney, tem que resolver o problema, varre a rua, pega uma carriola, cata, joga em cima de um caminhão, depois joga só uma aguinha para tirar o pó, e assim mesmo, quando a terra cair na boca de lobo, vai lá e tira a tampa e limpa. Ou então não faça. Então o bicho pegou feio na Câmara hoje. E nós não aguentamos mais, só que o nosso poder ele é limitado. E assim, a população também reclama, né, da poeira, mas assim, até as pessoas vão limpando, enfim, mas que realmente a lei fala, viu? A lei ela fala lá que ele pode abrir tudo em 5 dias, tem que deixar. Tem lugar que está 40 dias. Isso, e remediar a questão do asfalto cortado. Fica a responsabilidade de quem agora? De ninguém. A prefeitura que vai ter que se virar depois e arrumar. Isso que a gente tem fica... condição para isso? Não tem. Por isso que teve a reunião de novo. Nós não queremos ficar batendo 3 reuniões no mesmo problema. Nós queremos que a água vai lá e faça bem feito e pronto. Não precisa ter reunião. E a AGER pôr uma fiscalização mais pesada e começar a multar. Chega de conversa, chega de pôr no papel. Multa. Tá? A gente também entende o servidor da Águas que ele tem que fazer o serviço, só que está muito a Deus dará, as pessoas não têm responsabilidade com isso. Tem lugar que eles fizeram, já está estragando, está afundando. E a Câmara está fiscalizando, mandando foto, cobrando, só que nós temos um limite também. E uma outra situação também é a questão dos hidrômetros, né? Hidrômetros novos, tem contas vindo com um valor... Um absurdo, tá? Um vereador questionou que na casa dele, ele trocou, pagava 400, agora está vindo 800 de água. Então, para com isso. Vamos ser justos no justo. E sem contar aqueles hidrômetros que muitas vezes rodam sem parar, aquele problema antigo parece que continua. Sim. Como é que os vereadores estão se posicionando quanto a isso? Então, nessa fiscalização que nós vamos fazer, que o Moisés e o Toninho são os presidentes das comissões, nós vamos pegar alguns pontos de Sinop com um engenheiro pago pela Câmara que vai assinar o laudo para nós poder entrar no MP ou na Justiça. Isso vai depender das comissões. Eu pedi para os vereadores fazer isso. Cada lugar que a água foi e fez aquela vala, existe uma obra, eu como secretário de obra, qualquer obra de asfalto que eu vou fazer, antes de eu pôr o pinche em cima, abrido um buraco redondo assim, eu vou falar mais no grosso para você entender. É aberto um buraco assim, com um cano, e é feito um peso para aquela terra estourar. Sim. Se ele não der 10% numa balança, a obra não pode finalizar a obra, ela tem que ir lá revirar as terras, tudo de novo e bater com o rolo. Se 8 batidas no rolo não está bom, ele tem que bater 10, 15, 20, tem que dar uma compactação muito firme. Aí você pode pôr a cola e pôr o material. Nós vamos ver se a compactação, aquela lá, está conforme exige a lei. Senão, nós vamos pedir para eles fazerem tudo de novo. E aí, por que já não faz bem feito? Por que não faz a medição da compactação com o topógrafo? Por que tem lugar que eles não batem, está afundando? A gente vê de olho nu que está sendo mal feito. E quem que vai se responsabilizar? A prefeitura e os moradores. Daqui uns dias a prefeitura não vai ter dinheiro, tanto tampa buraco e problema que essa água está deixando. E nós sentamos com o pessoal da água, a gente liga, a gente cobra. Tem esgoto indo para rio aí, para a área ambiental, que vai dar problema. E aí, eles vão lá resolver, porque o problema, uma vez, você tem que ir lá e resolver. Não, já está 5 vezes o mesmo problema. Não adianta ir lá e limpar uma elevatória. Daqui um pouco ela está vazando para as áreas que não deve, isso é crime ambiental. Daqui a pouco a SEMA estadual, a SEMA federal vai se envolver nisso, e aí? Quer receber? Recebe. Agora deixa a tua água sem pagar um mês lá para ver se ele não corta. A Energisa é a mesma coisa. Faz um estardalhaço aí na Sinop, corta a árvore, joga no meio da avenida, a obra tem que ir lá e tirar. Calma, não é assim. Se você atrasou a fatura, eles vão lá e corta. Faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É isso que a gente quer. Aí no caso, por exemplo, da Águas de Sinop, a gente vê pessoas ali com 2 quartos na casa pagando R$1.000 de água, né? Então, assim, são valores que né, os vereadores também estão em cima e... Isso depende muito de cada morador. O que eu faço nas minhas propriedades, nas minhas coisas? Quando uma luz vem muito cara, eu tiro a metragem,
ou quilowatts que eu gastei dela, e vou lá na Energisa, eu gastei 200. Na outra leitura foi 200, agora é 250. Por que vocês estão cobrando 300? Ah, houve um erro. Sempre eles têm um erro e tem um... Eles vai lá e corrige. Se você não vai, você acaba pagando. Então, eu não deixo as minhas contas mesmo, eu não deixo nada no automático. Todo mês eu vou lá e tiro, até meu celular, para mim ver se eu estou gastando muito ou pouco. Porque se você não cuidar das tuas contas e das tuas dívidas, os outros não vão cuidar, não. E, às vezes, se está gastando muita água também, a gente tem que ver, o banho está demorando muito, onde é que está gastando a água. Há casos referente à água de Sinop? Não, tem pessoas que gastam, um casal vem R$2.000. Foi depois que houve a troca do hidrômetro que ele roda sem parar. Exatamente. Né? Então, houve essa questão dessas contas altas. Então, assim, boa parte da população está sofrendo com isso, né? Tem que ir no PROCON, o PROCON faz um belo trabalho, tá? O PROCON... Os vereadores a GER. Sim, nós é mais na GER, né? Porque a GER que... Mas o PROCON também. O PROCON, através do presidente lá, ele faz um belo trabalho, ele atende muito rápido e o consumidor tem que procurar os seus direitos. Se você interessante o senhor dizer que esse assunto também está sendo nós temos a ouvidoria, debatido em reuniões na Câmara. Nós temos a ouvidoria da Câmara Municipal, que a gente leva essas demandas também para os poderes que nos fiscaliza, tá? Tem a ouvidoria da Prefeitura, então tem os órgãos competentes que a pessoa não pode se calar. Remídio, agora um outro assunto é referente a estacionamento, né? Mais uma demanda aqui da cidade e que a própria CDL, junto com vocês, já fizeram várias reuniões sobre esse assunto, né? Sim, sempre agradecer a CDL, a instituição. Eu, particularmente, quando eu fui secretário, eu não me lembro bem, mas eu acredito que eu fiz 12 ou foi 16 estacionamentos, tá? Eu priorizei frente de igreja, frente de escolas, e alguns comércios que eu vejo que o trânsito era muito intenso. Eu fiz vários. Alguns foi feito com recursos da prefeitura e alguns eu fiz PPP, Participação Pública Privada. Então, eu deixei mais de 12 já em andamento com projeto que você tem que falar junto. Meio Ambiente, Secretaria de Obras e também o Trânsito. Essas 3 secretarias, elas dão parecer, eu não posso fazer um estacionamento se não tiver o aval do trânsito, porque se alguém sair de ré ou entrar de frente, bater um carro, eu vou responder por isso. O meio ambiente, a gente tentou fazer todo o estacionamento sem arrancar árvores, tá? Então, nós fomos adaptando cada projeto no seu quadrado, tá? Para não mexer com árvores. Aqui na Itaúbas mesmo, na frente do hospital, aqui eu fiz eu já tenho um compromisso e um projeto de um restante, onde o CDL fez até um abaixo-assinado, que eu já sentei com o prefeito, e não só aqui, tá? Em vários lugares. Em vários lugares, tem mais de 8 em andamento. Alguns Remídio, eu tenho compromisso de pôr emenda impositiva minha, que é aí que eu falo, votem deputado de Sinop. Eu tenho emendas em positiva, a minha emenda eu voto agora em 2025 para o prefeito executar em 2026, e assim por diante. Eu acho que eu mesmo sou muito, eu vou falar aqui, eu sou muito preguiçoso. Se eu for vir aqui no CDL e não tiver onde eu estacionar, para resolver algo particular meu, se tiver 3 CDL em Sinop, e eu tiver que parar naquela rua lá em cima, eu vou no outro CDL que eu quero. Você vai onde é mais fácil. Encostar o carro e descer. O empresário, ele perde muito, porque você vai parar numa farmácia, está tudo lotado. O cara vai onde é que tem um estacionamento, Sim. onde é que ele abre a porta do carro e entra para dentro do comércio. Eu tenho vários amigos aqui nessa rua, e aí eu fiz um compromisso na época, por causa do hospital também, e aqui na Caviunas também eu fiz uma PPP com um senhor de um laboratório, um doutor lá, ele mesmo fez estacionamento com mais de 20 vagas, e os próprios empresários falaram: Remídio, a nossa venda aumentou 20%. Então, nós temos, Sinop, mais de 50 quilômetros de valetões para trancar, tá? Todos esses valetões, com o tempo, pode ser feito estacionamento. Tem valetões que jamais serão trancados, tá?
por causa do fluxo de água. Você não tranca um valetão porque você acha que você tem que pôr um tubo de 1 metro. Existe um engenheiro que vai lá e fala, ó, aqui é 3 tubos de 1,5 metro, porque ele vai assinar como responsável pela obra. Então, tem vários estacionamentos, tem vários sendo executados, na Tarumãs mesmo, estão fazendo mais um pedaço, e isso vem tirar os carros do meio da rua e atender melhor a população de Sinop. É algo que eu, Remídio, como vereador, tenho compromisso e vou trabalhar para que isso aconteça. E, Remídio, pelo fato de você já ter assumido a pasta de obras, ter esse conhecimento ajuda bastante na hora de fazer essa cobrança, de intervir, de dar opinião também, né? Até porque eu deixei na obra... Quando eu cheguei na obra, não tinha um projeto de nada. Primeira coisa, na política, você tem que ter projeto. E para ter projeto, você tem que ter profissional. Eu montei uma equipe de projetista de estacionamento, de asfalto, de iluminação pública, de tudo. Você tem que ter pessoas qualificadas. E aí o projeto começou a andar. E tendo projeto, quando tem dinheiro, é fácil, porque no público, se você não tiver projeto, você não pode fazer nada. Eu montei uma equipe de projeto ambiental dentro da obras. Pessoas concursadas, qualificadas, doutorada em iluminação pública, em transformador, em medir quantos postes para não ficar escuro no meio. Então eu fui montando equipe de tudo, até equipe para plantar grama, tá? E aí as coisas começaram a andar, e aí eu tenho essa facilidade de pedir porque eu deixei essas equipes lá. Mas não é que eles atendem o Remídio, eles atendem qualquer vereador, qualquer um. E tudo que você vai mexer na vida em Brasília, você tem que ter projeto, porque dinheiro tem, muitas vezes falta o projeto. Até uma casa aí que vocês sabem, se não tiver projeto, você não pode construir. Então, tem que ter projeto, está tendo bastante projeto. Agora parece que está faltando dinheiro já. Mas o dinheiro nós vamos correr atrás. Aqui mesmo, na Itaúbas, eu tenho esse compromisso, já me reuni com o CDL, alguns empresários. O CDL é parceiro nisso e, se depender de mim, eu tenho uma novidade que logo, logo eu acho que a gente vai resolver esse problema. Eu vou fazer um pedido para o prefeito, que mesmo sem emenda, para ele me atender a população aí, que ele está fazendo um belo trabalho e eu acho que ele vai atender a gente. E você já pode falar essa novidade? Para ele fazer o mais rápido possível esse estacionamento, tá? Não só esse, como os outros que... Então, o nosso trabalho é esse, é cobrar, e nós vamos cobrar, tá? E se não sair agora, o ano que vem, eu não tenho dúvida, mas a minha emenda, eu dei a palavra que eu estarei colocando para fazer esse estacionamento. Mais pontos da cidade, e né? mais outros. Aqui mesmo, no Paulista 1, 2, eu quero colocar uma emenda, tá? De estacionamento. Em vários lugares, que eu não vou falar aqui agora, mas... As emendas é para isso. E ali no Paulista é uma região que está crescendo bastante, né, Remídio? Bastante investimentos ali. O Paulista também era aquele valetão ali aberto. Isso, a gente. Sim. A de faculdades, enfim, a cidade desenvolveu muito para lá. O comércio muito. Na frente do CTG. Tá? A Ruth de Souza, a colonizadora, está asfaltando lá agora. Tem uma PPP com a prefeitura do Cascalho. Então, já estamos fazendo projeto lá também, para no futuro a gente correr atrás das emendas. Remídio, já estamos chegando nessa reta final de ano, parece que o ano passou voando, né? E não sei se você já teria um balanço de projetos, indicações, enfim, requerimentos, do que foi feito até agora. Isso eu trago até anotado aqui. A gente tem, entre moções e projetos, 250 moções, título, de vários vereadores. Projetos aprovados, executivo de vereador, são 70. 50 requerimentos de vereadores para a prefeitura, 750 indicações, onde indica ou sugere ao prefeito executar, e mais de 400 pareceres. Em tudo isso aqui passa de 1.500 proposituras que a Câmara votou e trabalhou. Tá? Então, é uma Câmara diferente, tanto no trabalho quanto nas cobranças. Tá? Eu nunca vi tanto projeto de vereador. A pauta ela está um pouco carregada, é porque a gente mede muito para... São 15 vereadores. Se cada sessão colocar um projeto de um vereador, são 15 projetos. E o projeto, muitas vezes, se você colocar muito, você não discute ele. Então, eu vejo assim, mais pela qualidade do projeto, para a gente discutir ele, para que realmente ele surja um efeito na população. Então, do executivo, a gente deslancha tudo, o mais rápido possível. Que a roda
roda ela não pode parar por causa do vereador. Mas a Câmara é pouco projeto lá parado. Quando ele tem um parecer contrário ou nas comissões, a gente barra ele para o vereador arrumar. Porque senão depois veta e vira todo um transtorno, né? Mas está tudo bem e a Câmara trabalhando muito em todos os setores aí de projeto, requerimento, enfim. E como que você avalia a questão de relacionamento entre legislativo e executivo? Tem hora que nós desce a borracha e tem hora que nós fala bem deles. A cobrança ela é obrigada a ter. Secretário não tem que atender vereador, ele tem que atender a população. Então a gente vai alertando, estrada rural, a gente vai alertando, a limpeza a gente vai, chega uma hora que você tem que ser mais firme. Mas a convivência entre prefeitura, tudo, é muito boa, o prefeito ouve muito, os secretários têm o maior respeito com os vereadores, e aí cada um no seu quadrado. Às vezes, quando não é atendido, o vereador ele sai da linha e muitas vezes faz crítica, mas sempre para o bem da comunidade. Uhum. E Remídio, como é que você avalia também essa participação das entidades, a CDL, no caso dos estacionamentos, enfim, dentre tantos outros assuntos, como é que você avalia esse relacionamento também? Muito bom. Ai do público se não tivesse as entidades, tá? O Rotary dá cadeira de roda, o não sei quem dá óculos, não sei quem dá cesta básica, não sei quem dá remédio. Parabéns às entidades, tá? Nós, sem elas, nós estaríamos pior do que tudo. Muitas vezes eles fazem o que nós não conseguimos fazer e eles enxergam coisas que nós não enxergamos. Então, parabéns a todas as entidades, tá? Eu vim de uma entidade de presidente de bairro, a gente vê os problemas lá, que às vezes o vereador, 250 bairros. Se todo dia eu for num bairro, o ano tem 300 e poucos dias, eu não dou conta. Aí se não tivesse o Camilo no América, o Manganaro não sei aonde, o Evaristo no São Cristóvão. As entidades também, elas veem o problema. A gente tem muitos amigos de entidade que nos trazem os problemas e às vezes eles trazem a solução para nós, tá? Muitas vezes a gente precisa de algo, a gente recorre a eles. Então, todas elas de parabéns, tá? E esse é um respeito que eu tenho com elas. E muitas delas vão estar recebendo emenda impositiva, tá? Da Câmara Municipal. Que eu quero deixar aberto aqui, todas as minhas gestões na Câmara, eu abro um espaço em novembro, indo para dezembro, antes de votar as emendas impositivas, eu vou abrir um espaço no plenário para que todas as entidades tenham no mínimo 5 minutos. A PANS vai lá e fala o trabalho dela, a Refex o trabalho dela. Aí vai de cada vereador ver aonde ele deve de colocar suas emendas. Não precisa se desesperar e ficar indo em gabinete agora. Eu vou abrir essa exceção, que nem eu sempre fiz, e vou convidar os 15 vereadores durante um dia, 5 minutos para cada uma. As que tiver no papel lá da assistente social, que estão aptas a receber, a gente vai abrir o espaço. Quem não tiver no papel, que não tiver legalizado, aí a gente também não vai chamar, porque ela não vai receber a emenda igual. Remídio, a gente agradece sua participação por aqui, por você ter passado as novidades, esclarecido aqui vários assuntos, também a comunidade, né? E a gente sempre deixa esse espaço aqui aberto para você se comunicar também com os empresários, com a comunidade, com a sociedade em geral. E aproveita e deixa o espaço final para suas considerações. Tá, eu quero te agradecer. Da mesma forma, a Câmara Municipal, para as instituições, está aberto espaço na tribuna. Tá? A gente sempre soube relevar isso. Qualquer questionamento que o CDL tiver através do presidente, a gente está lá à disposição. Tá? Não só a CDL, Unicim, enfim, qualquer uma. Eu só quero agradecer a vocês, tá? E dizer que eu estou sempre à disposição da minha forma, no que eu puder ajudar, e tanto para receber crítica ou cobrança, ou para poder ajudar em algo. Tá? Então, seria isso. Só quero te agradecer. Muito obrigado. E quando quiser, eu volto. Ok, muito obrigada. O espaço fica sempre aberto aqui para você. Presidente da Câmara de Vereadores, Remídio, hoje participando conosco por aqui no podcast da CDL. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.